Então, como falamos agora há pouco, nós estamos diante da mensagem final de Ageu, quarto sermão ou a quarta profecia neste profeta pós-exílico. Esta mensagem final é o mais curto dos 4 sermões registrados que nós, ao decorrer das nossas pregações, vimos, segundo a vontade do Senhor. Para muitos, é a mensagem mais importante do livro, pois reafirma a proeminência do descendente de Davi na vida religiosa e política de Israel. Então, um dos pontos de suma importância, ao lermos esses versículos, é a importância da descendência davídica, que nós temos essa história da redenção, ou uma corrente messiânica, desde Gênesis 3,15, perpassando por tantos capítulos das Escrituras, chegando aqui a Zorobabel e apontando para o Messias, aquele que de fato restaura todas as coisas. Então, Ageu, neste sermão curto, ou final da sua profecia, o seu propósito é futurístico, mas ao mesmo tempo é um propósito salvífico. Ageu irá nos anunciar que essa restauração do templo está ligada ao trono de Davi. E isso é muito importante na teologia do livro, principalmente na sua argumentação e a forma como ele finaliza esta profecia, este sermão. Quando nós temos o contexto do Antigo Testamento, e nós lemos nessa noite 2 Samuel, a dinastia de Davi era fundamental para restaurar o povo hebreu, principalmente ganhando cor pós o exílio, onde o povo recebe a maldição de Deus, essa aliança é interrompida e o povo está desorientado porque nós não vemos mais, depois do exílio, essa aliança sendo enriquecida como em outros contextos. Então é muito significativo aqui, nós iremos observar essa restauração dessa maldição sendo restabelecida através da fidelidade do Senhor à sua própria aliança que ele fez com Davi e a descendência chegando em Jesus Cristo. Então Ageu nos explica que Deus cumprirá suas promessas, abençoará o povo de Israel. Perceba que o verso 19, nós vimos na pregação passada, ele afirma: mas desde este dia vos abençoarei. Então essa palavra de bênção não somente está ligada à colheita do povo naquele momento, uma bênção presente, mas essa bênção, ou eu vos abençoarei, ela aponta também para essa restauração, começando com esse personagem, Zorobabel, muito importante na trajetória bíblica, uma história tangível aqui, apontando para Jesus Cristo. Então o objetivo principal deste sermão, desta profecia, é anunciar as intenções do Senhor. E como ele faz isso? Levantando um líder que aponta, de alguma maneira, para essa descendência, para essa corrente messiânica, Jesus Cristo, aquele que de fato restaurará, começou a sua restauração, o reino é espiritual, mas aqui principalmente esse reino físico, onde Deus, em Cristo, destruirá principados e potestades, destruirá reinos, destruirá todas as coisas. E 1 Coríntios nos diz que ele, depois disso, o último inimigo, que é a morte, entregará o seu reino ao Pai. Então nós temos todo esse contexto que nós precisamos ter em mente quando Ageu está aqui argumentando. Nós temos essa teologia, ou estas alianças abraâmica, davídica, já vimos um pouco no capítulo 2 acerca dessa aliança mosaica, lembrando ou relembrando daquilo que Deus estava fazendo, e também Deus, que é forte, também iria encorajar e ajudar o povo em um dos nossos sermões, capítulo 2, verso 4, verso 5 e verso 6, quando afirma: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito. Então Deus está relembrando essas promessas, relembrando tudo o que ele estava fazendo mediante a sua fidelidade, para que o povo pudesse ser encorajado e terminasse a reconstrução do templo.
Então, duas coisas básicas nós iremos aprender nessa noite. Sempre temos focado 3, mas aqui eu encontro 2 pontos no nosso texto para que possamos entender de uma maneira mais precisa esses versículos. Em primeiro lugar, nós temos o julgamento iminente. Nós iremos observar nessa noite, verso 21 e verso 22. E o versículo 23, nós temos essa relação de Zorobabel e o trono davídico, muito significativo na argumentação da sua profecia, encorajando o povo a terminar essa reconstrução, que, se Deus quiser, iremos nos atentar nessa noite. Então veja o verso 20, apenas uma introdução breve da mensagem. Nós temos a origem e a data. Ageu segue o mesmo padrão das mensagens anteriores, mostra que as palavras vêm do Senhor. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu. Então ele está aqui retratando, mostrando-nos a sua mensagem é de origem divina. O que ele está prestes a anunciar a Zorobabel não vem das aspirações políticas, apesar de ele ter sido colocado com essa questão, essa relação, Josué, o sacerdócio, e Zorobabel, essa questão política na organização, na liderança do povo. Ageu nos informa que na relação com Zorobabel, em primeiro lugar, tudo o que está ocorrendo em sua vida vem através da palavra do Senhor, ou seja, há um direcionamento divino. Aquelas 50 mil pessoas que estavam regressando, voltando para Jerusalém, foi por causa de Deus. O profeta sendo levantado foi por causa de Deus. Tudo o que estava acontecendo era direcionamento divino, e por isso Ageu tanto começa como finaliza, nos mostrando que a palavra não é dele mesmo, ele é apenas um instrumento, um mensageiro escolhido do Senhor. Ageu prossegue para a data da mensagem. Aqui há uma relação muito importante com a mensagem anterior, ou com os versículos anteriores, do verso 10 até o verso 19. Perceba que ele nos diz ao 24º dia do mês, ou seja, a quarta mensagem, esta última mensagem, e a penúltima mensagem veio no mesmo dia. Por isso que ele informa essa importância. O texto aqui diante de nós afirma: veio a palavra do Senhor segunda vez. Em algumas traduções coloca novamente, porque está ligado ao verso 10, é a mesma data, 18 de dezembro. Perceba o verso 10, ao 24º dia do mês. Verso 20, ao 24º dia do mês. Pela segunda vez, novamente, Ageu quer nos dizer que naquele dia houve duas profecias que foi relacionado para o povo de Israel. Então nós temos aqui uma conexão muito fascinante de 2 discursos, e esses 2 discursos se completam. Isso é muito interessante na profecia de Ageu. Então, nesses 2 discursos, preste atenção, nós temos diferenças e similaridades. A diferença entre os 2 sermões é que o primeiro trata da bênção presente. O verso 19 finaliza como nós já lemos: já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde agora vos abençoarei. Então, em 18 de dezembro, Deus está dizendo: a partir de hoje, o que vocês escolheram vai dar fruto. Eu vou começar a abençoar meu povo a partir de agora, no tempo presente. Mas, ao mesmo dia, nós temos também, nessa questão de diferença e similaridade, mostrando os versículos 20 ao 23, uma bênção futura. Então nós temos essa relação no mesmo dia, uma profecia para o tempo presente, diante dos seus esforços, e ao mesmo tempo, bênçãos futuras, como ele vai nos dizer, relacionadas ao Messias, onde Zorobabel aponta diante dessa descendência da linha ou da linhagem davídica. E a similaridade nessas 2 profecias, nessas 2 mensagens, está no fato de que ambas dão encorajamento
para o povo de Deus, para o povo de Israel em seu serviço mediante ao Senhor. Então, similaridades, encorajamento. Tanto no tempo presente, continuem trabalhando, porque chegará a completude do reino, mas também nós temos Deus abençoando e Deus abençoando no futuro, diante dessas duas profecias no mesmo dia. Então, o primeiro ponto da nossa mensagem, julgamento iminente do Senhor, versículo 21 e 22, quando nos afirma, de acordo com o versículo 21, perceba, essa mensagem é destinada exclusivamente a Zorobabel. Fala a Zorobabel, governador de Judá. Então, ao contrário do primeiro e do segundo sermão, da primeira e da segunda profecia, Ageu nos indica aqui que há essa questão específica. Sempre ele fala a Zorobabel e a Josué, o sumo sacerdote. Mas nesta mensagem final, nós temos somente o destino desta profecia futura para Zorobabel. Apenas Zorobabel é mencionado. E por quê? Por causa dessa questão da linhagem davídica, do reino, que está ligado ao trono. A Zorobabel, ele foi colocado neste reino político, onde nós temos vários versículos, desde o Antigo Testamento, essa progressividade do reino, Zorobabel também se encontrando diante das promessas de Deus. Por isso nós temos esta profecia aqui sendo especificada somente a Zorobabel. Quando nós chegamos no Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 12 e verso 13, nós observamos que na genealogia de Jesus, Zorobabel é colocado onde Jesus, ele vem por conta dessa descendência ou da linhagem davídica. Então esse é o ponto aqui de Ageu do porquê ele começa colocando somente ou destinando a Zorobabel, governador, reino, trono, e ele afirma diante disso, desse destino da sua mensagem, por causa da sua função que ele ocupa, e a esperança dessa profecia, essa seguinte mensagem: farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono, em outras traduções, tronos. Acredito que é mais importante ser enfatizado, porque nós temos essa universalidade do reino. Não é somente o trono da Pérsia que vai cair, são todos os tronos, ou reinados, ou autoridades que porventura queiram estar acima de Deus. Então, tronos é bem melhor traduzido aqui. Dos reinos, veja que reinos está no plural, tronos de reinos, e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão. Essa palavra significa derrota iminente. Todos serão derrotados, um pela espada do outro. Então, nesses julgamentos iminentes do Senhor, nós temos algumas coisas importantes. A primeira coisa, Deus afirma novamente que estremecerá o mundo antes de estabelecer o seu reino por completo. Temos aqui uma repetição do versículo 6, que já vimos em uma das nossas mensagens. E qual é o ponto de Ageu? Ele está ampliando este abalo, essa característica cataclísmica, principalmente colocando ou relacionando o Messias. Características messiânicas ganham cor agora nos versículos que nós estamos lendo, principalmente no versículo 23. Este abalo que vai acontecer está relacionado ao Messias, quando ele, de fato, concretizar o seu reino. Então, como vimos, o abalo do céu e da terra, verso 6 do capítulo 2, e o verso 21, alerta para uma violenta perturbação cósmica, de processos normais na ordem criada, sendo colocados na mão soberana de Deus, acontecendo terremotos, ruídos estrondosos, anunciando o julgamento iminente do Senhor. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos observar. Segundo, veja que os verbos, na primeira pessoa, mostram
que esses eventos da natureza não são acidentais, não são fortuitos, mas são decisões divinas intencionais. Eu derribarei, eu destruirei o carro, os cavalos, eu derrotarei, todos cairão. Então, esse uso da primeira pessoa que é repetido, quer colocar ênfase no texto para demonstrar a soberania de Deus diante dos eventos. Deus é o sujeito do julgamento futuro. Deus é o julgamento de tudo que já aconteceu na face da terra. Não é algo simplesmente por si só, mas Deus é o causador. Deus é o sujeito de tudo o que acontece diante das ações dos homens, diante da sua soberania, por causa da responsabilidade dos seres humanos. Terceiro, a linguagem do verso 22 traz à mente cenas anteriores de julgamento divino. Nós temos aqui um pano de fundo que Ageu está relembrando de vários julgamentos que já aconteceram, para demonstrar e colocar a sua mensagem de maneira mais vívida desse julgamento futuro que irá acontecer. Não será diferente dos outros que já aconteceram, por causa que Deus governa as ações, a ordem criada, a proporção será diferente. Mas nós já temos vários julgamentos nas Escrituras que são exemplificados pela mão forte de Deus. E essa palavra destruirei aparece, por exemplo, na destruição de Sodoma e Gomorra, quando Deus diz que vai destruir aquele povo diante daquele julgamento. Temos também no Cântico de Moisés, ele faz essa relação quando nós chegamos em Êxodo, capítulo 15, isso é muito interessante, nesse pano de fundo do profeta de Israel, Êxodo capítulo 15, nós temos essa relação da mesma forma que está colocado aqui nesse versículo, capítulo 15, quando nos diz, versículo 1, cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar, veja, cavalo, e o seu cavaleiro, mesma linguagem do verso 22 de Ageu. Versículo 4, lançou no mar os carros de Faraó, e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Versículo 19, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar, mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. E o verso 20, quando a profetisa Miriam, irmão de Arão, tomou um tamborim, lá no verso 21, ela respondia cantando, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então, a mesma linguagem parecida quando nós chegamos aqui no profeta Ageu, essas expressões novamente acontecendo, cavalos, cavaleiros, carros, mostrando que Deus já fez isso no passado e irá fazer isso também no futuro. Mas a relação mais próxima, provavelmente, que nós temos dessa ideia de Deus destruindo reinados humanos, eles sendo expostos por causa do julgamento de Deus, é o sonho de Nabucodonosor. Capítulo 2, o versículo 34 e 35, a Bíblia nos diz que uma pedra singular atingirá a base da estátua, os reinos, abaterá tudo, os impérios do mundo, que irão atravessar na história. Então, o Império Persa caiu, o Império Babilônico caiu, o Império Grego caiu. Nós temos esses impérios onde Daniel profetiza acerca de todo o progresso da história, culminando no reinado de Jesus Cristo, onde ninguém poderá ir contra. Então veja que nós já temos esse julgamento iminente sendo esboçado em todo o Antigo Testamento, essa teologia desse julgamento iminente do Senhor. O próprio capítulo 7 de Daniel associa
a subjugação das nações e o governo soberano sobre o mundo, a pessoa do Filho do Homem. O texto nos diz no capítulo 7, verso 13 e 14, o Filho do Homem, diante da relação com o ancião de dias, receberá a glória, o poder eternamente. Então nós temos essa linguagem no versículo 22 em Ageu, no capítulo 2, essa mente, essas cenas anteriores, esse pano de fundo, mostrando que Deus já julgou, está julgando e julgará todas as nações. Tudo será findado pelo poder de Deus no Messias. Salmo capítulo 2, que é um salmo messiânico, as nações querem romper laços com o ungido, com Deus, mas o Filho vencerá. E aqueles que não se submeterem serão julgados. Em suas mãos está toda a autoridade. Salmo 110, que é um dos salmos mais citados nas Escrituras, nos afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, quando Ageu estava profetizando isso, meus irmãos, com certeza, na cabeça judaica, naquele contexto de todas essas alianças, aqueles irmãos estavam sendo encorajados diante de todas essas promessas. Aqui não é algo de uma linguagem de maneira coincidente, não. É algo proposital do profeta para relembrar todas essas lições e mostrar que naquele grande dia, esse julgamento acontecerá da mesma forma. E o que nós podemos aprender com tudo isso? A grande lição, meus irmãos, é que Deus, o soberano, prevalecerá em seu plano eterno. O soberano irá prevalecer. E às vezes nós temos a impressão que as coisas estão fora do lugar. Porém, com esse verso e com outros versículos, as promessas de Deus nos demonstram que nós podemos ser consolados hoje. O mundo está de mal a pior. Muitos governantes ímpios podem estar no poder e praticando a injustiça, rompendo os laços com as leis soberanas de Deus. Mas o soberano prevalecerá em seu plano eterno. Deus tem um plano definido para a história do mundo, e nós não devemos esquecer isso. Deus tem um plano definido para a nossa vida. A nossa vida está atrelada aos planos eternos de Deus. Tanto as nações entrarão diante do seu plano, do beneplácito da sua vontade, mas também os crentes, a Igreja de Cristo, está atrelada aos planos soberanos do amor do Senhor. Isaías capítulo 14, verso 24 afirma: o Senhor dos exércitos jurou, certamente como planejei, assim acontecerá. E como pensei, assim será. E lá no capítulo 46, versículos 8 a 11, nos diz: lembrem-se disso, gravem-no na mente, acolham no íntimo, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas antigas. Eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá de em pé, e farei tudo o que me agrada. Do Oriente, convosco, uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Então, Ageu está confortando aqueles irmãos diante da soberania de Deus ao decorrer da história. Lembrem do que eu já fiz, lembrem de Sodoma e Gomorra, lembrem de um povo que estava crescendo, é claro,
mas um povo que estava esquecido pelos homens, eu lembrei da minha aliança, fui lá no Egito e resgatei este povo com mão forte. Eu coloquei os meus juízos, os meus sinais sobre Faraó. Vocês sairão dessa terra. Eu colocarei uma aliança perante vós. Vocês serão sacerdotes. Vocês serão meu povo. Porque não é por vocês, é por causa da minha aliança. É somente isso. É por causa da aliança de Deus que nós estamos aqui, não há outra saída. É por causa da mão forte de Deus, da aliança de Deus, da sua fidelidade a Ele mesmo, que nós estamos perseverando diante das suas mãos soberanas. Das suas mãos consoladoras, confortadoras. Não importa o que aconteça hoje, o amanhã será pleno em Deus. Sofrimento hoje, mas glória no futuro. Humilhação hoje, mas glória eternamente, porque Cristo sofreu por nós. E nós precisamos lembrar, meus irmãos, de todo o progresso na história. Relembrar e colocar o nosso coração ingrato e rebelde muitas vezes, que Deus já operou e Ele está operando em nossas vidas hoje. Não esquecermos que Deus está conosco. Emmanuel, Deus conosco. Nós temos uma grande tendência de esquecermos da mão forte de Deus, daquela mão que um dia nos tirou do pecado. A mão forte foi lá no nosso íntimo e estraçalhou, quebrou o nosso coração e diz: eu dou um coração novo. Um coração de carne, um coração que ouvirá as minhas leis, a minha aliança soberana. Vocês não estão com os rebeldes. Eu já julguei vocês em Cristo. Vocês agora estão comigo na minha aliança, progredindo na história da redenção. Porque enquanto uns progridem na história da redenção, os rebeldes estão no julgamento iminente. São duas linhas na história, da soberania de Deus. A história da soberania da redenção, mas a história do julgamento dos rebeldes. Onde nós estamos nessa linha da glória de Deus? No lado de Deus ou no lado dos rebeldes? Porque a soberania, ela vai contemplar todas as pessoas. Ninguém poderá fugir das mãos soberanas do Senhor. Então Ageu, ele está lembrando todas essas coisas. A igreja em todo o mundo, nós, Igreja Batista Regular do Curió, devemos levar a sério a proclamação e a promulgação do reino antecipado e já realizado de Jesus. Ageu, capítulo 2, verso 20 e 23, nos dá confiança para cumprirmos o nosso chamado, para sermos crentes de fato, crentes que estão nessa restauração, no caso aqui o povo não somente do templo, mas a restauração da vida, por causa dessa soberania, porque Deus os chamou desde o Egito, deu uma aliança para eles, e esse progresso está se cumprindo na história. Eu vou julgar os reis, eu vou julgar as nações, tronos cairão, mas não esqueça, eu estou com vocês em minha soberania, em meu amor, em minha aliança para convosco. Um dia Deus abalará os céus e a terra. Essa deve ser a nossa confiança. Diante da tristeza, da impiedade que nós vemos agora no mundo, devemos ter fome e sede de justiça, porque nós seremos fartos. Nós seremos fartos. Então a primeira verdade que nós aprendemos é julgamento iminente do Senhor. Versículo 23, temos essa relação de Zorobabel e o trono davídico, seguindo a advertência da intervenção apocalíptica na história humana, encontrada agora há pouco, que vimos, verso 1 e verso 22, há um anúncio da escolha soberana de Zorobabel, seu chamado pelo Senhor. Perceba, naquele dia, aqui é uma expressão muito importante, que podemos traduzir também o dia do Senhor, diz o Senhor dos Exércitos: tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor,
e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, esta promessa final do livro de Ageu, ela é extraordinária, por causa do âmbito da função que Ageu prevê para Zorobabel. Porque o governador é apontado como tendo um papel importante, um papel no plano de Deus redentor, o plano futuro do Senhor. É aquilo que eu falei, é como se Zorobabel e outros que vieram antes dele fizessem parte de um fio da história, ou um fio redentor. A corrente messiânica, ela está de pé. Começando nas suas promessas, em Gênesis 3,15, começando em Abraão, começando na aliança davídica e finalizando na nova aliança, que se completará ainda com Israel. Então veja esse fio condutor da história, do plano soberano, dessa corrente messiânica, a corrente inquebrável. A corrente que está entrelaçada com fios vermelhos, com fios de restauração, com fios de consolo, de encorajamento, com fios de Deus operando em seu povo, com fios da fidelidade, da bondade, da grandeza. Nada pode parar as promessas do Senhor. Há um povo remanescente. Romanos capítulo 9 a 11 vai nos dizer isso. Em parte Israel está incrédulo para que os gentios entrassem, mas chegará o dia que todo Israel será salvo. Porque esta aliança precisa estar de pé, ela não pode cair por causa da soberania de Deus e da sua aliança. Deus é fiel a Ele mesmo e não a nós. Então a descrição de Zorobabel feita por Ageu é impressionante. Zorobabel é como uma peça-chave na reconstrução do templo, mas também no futuro. Primeiro, veja, a expressão servo meu é comum no Antigo Testamento, é frequentemente usada para designar uma função. Você é servo por causa dessa função que você irá exercer, uma tarefa específica, seja entre os povos, seja entre as nações. Mas aqui, por causa dessa relação com o trono davídico, dessa descendência que nós vemos em toda a Escritura, servo meu aqui é um título messiânico. Um título messiânico, especialmente enfatizado por Isaías, o servo sofredor. O meu servo escolhido, capítulo 42, não dá para nós tratarmos todos esses textos, dessa relação do meu servo, Deus suscita o servo, Deus renova, Deus levantará um servo, de toda essa descendência, capítulo 42, eis aqui o meu servo, Isaías nos afirma, eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido, palavra também que Ageu coloca em relação a Zorobabel, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Então nós temos o capítulo 42, o capítulo 49, 52, 53, essa relação do meu servo, um título messiânico. Outro texto muito interessante é o capítulo 34 de Ezequiel. Nós temos esse texto fascinante, também ganhando cor messiânica nesse título, meu servo, quando Ezequiel nos afirma, capítulo 34, verso 23 e 24, quando afirma, porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi. E ele cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Então, tal promessa vislumbra seu cumprimento, não na pessoa de Davi, mas para aquela pessoa que Davi aponta, que é Jesus Cristo, o seu descendente. 2 Samuel, capítulo 7. Eu estabeleci, Davi, um trono contigo, uma aliança firmada, ela não vai cair, e o seu descendente vai governar, vai destruir todas as coisas.
Diante de todo esse quadro, o que é que Ageu está nos dizendo? Preste bastante atenção, porque há um progresso teológico aqui. Ageu está afirmando que Zorobabel é uma figura escatológica. Zorobabel aponta para o futuro. Porque ele vem da descendência de Davi. Ele faz parte dessa linhagem que o Messias virá. Então, ao usar a palavra servo, ele está conectando Zorobabel a Davi nessa associação do trono davídico, nessa associação davídica ou messiânica. Por isso ele coloca, meu servo. E o povo lembrou na hora disso. Desse encorajamento da restauração, desse trono futuro, desse reinado. E não somente isso, eu te escolhi, mostrando a intenção da função de Zorobabel naquele momento. Para onde ele apontava, Zorobabel não apenas representam a bênção do templo reconstruído, mas a bênção da linhagem real, davídica. E terceiro, isso é muito interessante. Os irmãos precisam prestar atenção. Ele finaliza a sua profecia do futuro com o anel de selar. Compara Zorobabel, perceba, há um anel de selar, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Ao introduzir a imagem do anel de selar, o profeta reforça o quê? Honra, a autoridade. Era isso que significava o anel de selar ou anel de sinete. Onde José, por exemplo, recebe do governador Faraó, em tudo que ele tocava era confirmado por causa da sua autoridade, da sua honra. Nós temos vários versículos nesse contexto, desse emblema de propriedade, autoridade, que era muito significativo naquele contexto do Antigo Oriente Próximo, e que agora Deus está dizendo que está restaurando esse anel de selar. A relação aqui é muito forte, não podemos esquecer, com o seu avô, Joaquim. Vá para Jeremias. Nós precisamos ter essa relação porque tudo indica, podemos cravar, que quando Ageu coloca essa expressão, anel de selar, junto com o contexto messiânico do meu servo, eu te escolhi, ele está colocando essa importância, essa relação. Jeremias capítulo 22. Jeremias capítulo 22. Nós temos esse personagem, Joaquim, em outros momentos o seu nome é Conias ou Jeconias. São 3 nomes que a gente observa nessas relações aqui da sua biografia no texto bíblico. Então, Jeremias capítulo 22. Veja só. Todos encontraram, amém? Jeremias 22, verso 24. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria. Entregar-te-ei, ó rei, nas mãos dos que procuram tirar-te a vida, e nas mãos daqueles a quem temes, a saber, preste atenção, isso aqui é muito importante, no relacionamento da restauração do povo, que partiu do exílio, e está retornando para restaurar o templo. Nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos caldeus. Então, o que é que Ageu está nos dizendo? Interessante que Jeconias, depois de mais ou menos 3 meses, quando ele ascendeu ao trono, veio o exílio. A aliança, naquele momento, foi quebrada por causa do pecado, da idolatria. Os irmãos não podem esquecer que quando Ageu está colocando esse anel de selar no dedo de Zorobabel, ele está lembrando que a aliança foi quebrada por causa do pecado do povo. Mas Deus agora, recolocando o anel de selar, ele está dizendo, a maldição agora é bênção. Eu estou restaurando
o meu povo. Foi quebrado. Foi interrompido. Mas Zorobabel, nessa linhagem, Deus estava dizendo, o seu avô caiu. Israel partiu para o exílio, pecado, idolatria. Eu arranquei, eu tirei toda a autoridade, o meu trono foi tirado. Eu estou julgando o povo. Mas Zorobabel, povo de Israel, não esqueça da minha promessa, que foi interrompida, mas agora está sendo restaurada. Somente Deus para fazer isso. Da mesma linhagem, no seu progresso, a sua providência, restaurando, não somente o templo, mas o trono de Israel. Porque o trono precisa ser restaurado, porque vem o Messias. O pecado não pode prevalecer diante dos reis ímpios. Deus restaurará. Independente de ter havido um grande intervalo entre o término da reconstrução e a vinda do Messias para restaurar o coração do povo, meus irmãos, a profecia ou a promessa do trono davídico ainda estava de pé. Olhem para a minha autoridade, para o anel de selar. Eu estou restaurando. Eu vos abençoarei a partir de hoje. A partir de hoje. E, meus irmãos, nessa semelhança, nesse princípio com o povo de Deus, nós temos uma grande aplicação para a nossa vida. A igreja, ela vive uma realidade semelhante. Apesar de muitos ímpios estarem ao trono, de muitos reinos, autoridades constituídas, a igreja faz parte dessa história da redenção. Da mesma forma que Deus estava restaurando o trono através de Zorobabel para aquilo que ele apontava, você é descendente de Davi, o seu avô caiu, eu julguei, estou agora colocando a autoridade sobre vocês, governo o meu povo. A igreja, da mesma forma, participa dessa história da redenção. Nós fomos inseridos nela, esse cumprimento do plano de Deus. 1 Pedro 2,9, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação adquirida por causa da minha aliança. A nossa diferença para esses irmãos é que Cristo já veio. Cristo já começou a consumar a história da redenção. A sua primeira vinda já foi consumada, mas não acabou aí. Ele morreu, ele ressuscitou, ele está à direita de Deus e ele irá voltar. E enquanto ele não retorna, nós estamos nesse progresso, nessa aliança de Deus em nossa vida. Até lá deve haver uma grande expectativa em nossa realidade, em nossas famílias, em nossa igreja, em sabermos que nós temos o privilégio de participarmos e de continuarmos essa linha, esse fio redentor, essa corrente messiânica que nos conquistou, que nos amarrou, que foi lá e sabe como trabalhar no nosso íntimo, o Messias, Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Ele veio e morreu, mas voltará. Não importa se o Senhor está para voltar hoje, ou daqui a 1000 anos, nosso dever é continuarmos trabalhando. Da mesma forma de Zorobabel, ele tinha um futuro, mas enquanto isso, trabalhem, se esforcem, coloquem os seus corações em minha esperança, em minha aliança. Não importa o tamanho da obra, seja grande ou pequena, não podemos parar. Devemos ter coragem, devemos trabalhar, devemos colocar os nossos corações em arrependimento e fé. Obedecê-lo significa tomar parte nesta obra maravilhosa, cujo fim é certo e vitorioso. E 3 palavras devem representar essa disposição, diante desse progresso: coragem, fidelidade e esperança. Coragem, fidelidade e esperança. 3 coisas nesta história da redenção, que nós fomos inseridos nela.
que nós não devemos deixar de fazer. Mas a segunda aplicação também que nós devemos perceber diante dessa descendência, desse futuro que nos aguarda, que o povo de Deus estava aguardando, é a grande lição dessa noite. O plano de Deus concentra-se na pessoa de Jesus. Jesus Cristo é o centro, o objetivo final do que Deus está fazendo na história humana. Todo o Antigo Testamento apontava para Ele. Jesus cumpriu todas as coisas referidas àquilo que estava diante dele, diante das profecias. As promessas de Deus a Abraão, a Davi, encontraram seu cumprimento em Cristo Jesus. E todo o Novo Testamento, da mesma forma, aponta para a obra, para a pessoa de Jesus Cristo. Meus irmãos, nesta noite, nós devemos lembrar do Messias. A nossa vida está garantida nele. A nossa salvação está garantida em tudo o que ele fez e em tudo o que ele irá fazer. Nós que somos crentes, nós temos um fim glorioso e certo por causa dessa corrente messiânica, deste fio. Tudo gira em torno do Messias soberano diante das mãos de Deus. Essa história da redenção, este fio. Mas se você está nessa noite e não é crente, você está fora dessa rota. Você precisa se lembrar nessa noite, assim como o texto nos diz, que se você não se encontrar com este Messias, você é um rebelde. Você é incrédulo. Você está condenado com o mundo. É isso que o texto nos diz, palavras fortes. Palavras que demonstram o quão é perigoso você estar contra Deus. O quão é perigoso você estar distante dos caminhos do Senhor. Deus está irado contra você. Mas se você nessa noite se converter dos seus pecados, olhar para o Messias, você terá um fim certo e glorioso. Você terá salvação. Você terá redenção. Você terá reconciliação. Reconciliação. Portanto, nesta noite, nós temos duas linhas, duas trajetórias de vida. A história da redenção e a história da condenação. Onde você está? Qual lado você quer entrar nessa noite? É a pergunta nesse texto. É a pergunta de Deus para nós. Concluímos que Ageu previu uma restauração futura na dinastia de Davi, embora o povo estivesse sob o domínio do império aqui, desse poder estrangeiro. Zorobabel, descendente da linhagem de Davi, apesar de ele fosse um mero governador, as estruturas políticas iriam mudar. Deus derrotaria os reis e elevaria o trono davídico à notabilidade. Então, o ponto da conclusão de Ageu para o povo é que, chamando Zorobabel de servo e dizendo que ele era escolhido, Deus deu o mesmo status de Davi, daquilo que ele desfrutava. A comparação com o anel de Selá indica posição de autoridade, reverte o julgamento pronunciado a Joaquim, avô de Zorobabel. Zorobabel era a garantia visível de um futuro glorioso para a casa de Davi. Zorobabel, podemos colocar assim, tem um elo davídico na corrente messiânica. Um elo. E por isso Deus estava renovando, restaurando as suas promessas. E aqui eu concluo com 4 questões sobre o significado ou a significância do livro de Ageu. Um livro curto, como nós falamos, mas muito significativo para as nossas vidas, para relembrarmos de maneira prática. Em primeiro lugar, princípios para servirmos a Deus. Primeira coisa, a obra do Senhor sempre deve ser a maior prioridade em nossa vida. Vimos isso no capítulo 1. Não podemos esquecer nessa noite. Ageu nos informa, nos ensina a prioridade correta. A prioridade na obra do Senhor, Deus fazendo isso conosco.
Segundo, aqueles que obedecem a Deus e trabalham confiando em sua presença são protegidos, são encorajados por Ele. Ser forte, ó Zorobabel, eu te dou ânimo. Vai, povo meu, porque eu estou contigo diante desta grande tarefa. Então nós temos o consolo de Deus em sabermos que enquanto nós estamos trabalhando, Deus está nos protegendo do desânimo que muitas vezes vem sobre nós. Terceiro, a obra do Senhor exige instrumentos limpos, não impuros. Nós que somos o povo de Deus, precisamos separar, estarmos distantes do pecado. Não somente estarmos aqui nessa noite louvando e cultuando, mas acima de tudo, trabalhando em santidade. Louvando em santidade, ofertando com santidade, conversando com santidade, pensando na santidade de Deus, para que a nossa vida no íntimo, tão somente externamente, mas principalmente internamente, seja alcançada pelo louvor do Senhor. E por fim, em quarto lugar, a obra do Senhor está ligada ao seu plano soberano para os homens e para as nações. Acredito que esses 4 pontos resumem os 4 capítulos de Ageu, para que possamos ter esses princípios, relembrarmos e praticarmos em nossa vida, para todo sempre, diante da vinda de Jesus.